Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. No vídeo de hoje vamos criar um quadro novo aqui no canal. Eu já fiz um tempo atrás uma comparação entre dois modelos de tratores, que é o Ford 4600, que está aqui atrás, contra o Valmet 65. Deixei esses dias atrás uma pergunta, qual modelo vocês queriam que eu falasse numa próxima ocasião, fizesse uma comparação. Até deixei duas sugestões, mas um inscrito pediu uma outra sugestão, deu uma outra sugestão, então vamos atender ao inscrito primeiramente. Se vocês gostarem desse quadro, numa próxima ocasião a gente vai fazer um vídeo. Agora eu vou, em sequência, com certeza vou fazer, eu quero fazer sobre um trator ali, na verdade sobre 3 modelos, mas atendendo ao pedido do nosso inscrito, vamos falar um pouquinho, não do 4600, que eu tinha deixado lá para responderem se queriam, mas sim, ele pediu para fazer entre o 6610, 6610 e o 290 da Massey, que seria um pouco acima desse aqui de tamanho, mas o princípio praticamente é o mesmo. Vamos falar um pouquinho disso. O quadro novo vai ser falando sobre tratores. Se tiver bastante visualização, a gente vai fazendo com vários modelos. Lembrando que eu só falo dos modelos que eu conheço, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, de fazer alguma manutenção neles, ou que nós tivemos aqui na propriedade, que talvez eu tive por algum tempo pego em negócio ou comprado para revender. Então faço somente dos modelos que eu tiver conhecimento. Se me pedirem de algum que eu não tiver conhecimento, o que eu não sei, não vou dizer. Mas os que a gente conhece, então vamos falar a respeito deles, tratores dentro da nossa realidade. Acredito que dentro da realidade da maioria de vocês que assistem os nossos vídeos, pequeno produtor rural, muitas vezes tem um trator só para realizar todos os serviços, então vamos falar um pouquinho, tentar entender essas máquinas. Muita gente às vezes fala sem ter conhecimento nenhum, porque esse disse aquilo, aquele disse aquele outro. Eu vou tentar mostrar o que eu acho, pontos positivos e negativos de cada marca. Lembrando que não vou tomar o lado de uma marca, mas sim da qualidade de construção do trator, dos seus atributos, dos seus defeitos, mostrar de cada marca isso aí. Então vamos iniciar ali falando um pouquinho do 6610 e o 290. Para nós iniciarmos essa comparação ali, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos começar desde o início, ali em 1976, quando a Massey lançou a série 200 e a Ford lançou o 6600, na verdade, que basicamente foi uma evolução do 6600, chegou no 6610, 290 também teve essa evolução ao longo do tempo, porém permaneceu muito mais tempo com a mesma nomenclatura. Quando o 6610, o 6600 foi lançado, ali em 76, por volta da mesma época da série 200, no meu ponto de vista, o 6600 ele era um trator superior ao 290. Alguns aspectos eu acho que eram superior. Ele era um pouco mais confortável de trabalhar. Eu sempre gosto de citar a questão da posição dos pedais do Ford. Até temos esse aqui, dá para a gente ter uma ideia. O Ford sempre saiu com esse layout aqui de pedais. Pedal da embreagem, fácil de trabalhar, mais baixo. O pedal do Massey, daquelas primeiras, eu acho um pouco difícil, que ele é alto aqui. Não gosto muito desse detalhe do Massey. Lembrando que isso é uma opinião minha, mas eu não sei por que a Massey lançou o 290 com aquele layout, o primeiro 290, sendo que eles tinham o 85X. O 85X era um trator bem gostoso de trabalhar, era plataforma plana, era um trator mais elevado, tanque embaixo, os pedais para baixo. Trator excelente, que era o antecessor. O último 85X eu tive um, até tem vídeo aqui no canal. Trator bem gostoso de trabalhar, trator que já era elevado, já tinha direção hidráulica de fábrica, trator bem, no meu ponto de vista, melhor de trabalhar do que o 290, a questão da ergonomia.
Depois, quando lançaram a série 200, o primeiro 290 ali, então o que eu acho um ponto negativo dele é a questão da ergonomia ali. Não que o trator seja ruim, mas nessa questão, então o Ford 6600 se saiu na frente. Outro ponto que o Ford tinha era a questão da tomada de força independente. Isso ali ajuda muito, foi o que fez a fama do Ford. Porém o Ford também era mais caro na época para comprar, adquirir ele novo, era um trator um pouco mais caro, mas ele era melhor de trabalhar. Só que nem tudo são flores. Ford tem um, não diria um defeito, é uma característica do trator, mas ele consome mais combustível. Isso, o Ford 4 cilindros. Até uma outra ocasião eu quero falar sobre o Ford 3 cilindros e o 4 cilindros, que daí tem uma diferença ali, e o consumo do 4 cilindros, a gente teve Ford 4 cilindros, o consumo dele realmente é bem mais elevado comparando com o Massey. Porém ele consome mais, mas ele consegue trabalhar um pouquinho mais. O câmbio dele é um pouquinho mais acertado, se colocar os dois juntos, Ford faz um pouquinho mais de serviço do que o 290. Então, consome mais, faz um pouco mais de serviço, fica parecido. Porém, dependendo do estado do trator e tal, se for adquirir um, mas eu preferiria, na primeira ocasião ali, 6.600 contra o primeiro 290 contra o 6.600, ficaria com o 6.600. A maioria dos 6.600 saiu com direção hidráulica de fábrica. É raro ver um 6.600 queixo duro. O 290, não sei por que motivo, tinha como opcional direção hidráulica, mas vendeu 6.600 queixo duro bastante. Aqui na nossa região, anos atrás tinha, agora praticamente sumiu os 290 mais antigos, mas tinha bastante. Mas eles foram evoluindo, aí logo mais chegou no 6610 e o 290 também evoluiu. Já a segunda série ali do 290, ele deu uma melhorada, ele ficou um trator mais competitivo com 6610, manteve a característica ainda dos pedais altos, mas ficou trator mais parecido. 290 tinha a opção pesado também, um trator bom de trabalhar, mas continuou aquela questão ali. Só que porém nessa época ali, o 290, isso é mais fácil ganhar na loteria do que achar um 290 com tomada de força hidráulica, mas ele já tinha como opcional. Segunda série do 290 ali, já tinha como opcional de fábrica, mas é muito raro encontrar. Geralmente a parte da tomada de força ainda continuava tradicional do Massey ali, mas tinha a opção como opcional de fábrica, só que é difícil de conseguir. Aí o Ford ganhou a segunda versão, que era o 6610, já levou, foi aperfeiçoado algumas coisas, o layout de lataria, tudo, mas na parte assim mecânica não teve grandes diferenças. Depois mudaram ali a estrutura do bloco, do motor e tal, mas não teve, o Ford não teve muitas evoluções assim. Aí o Massey nos anos 90, chegando nos anos 90, ainda era o 6610, a série Força 3, que também foi aperfeiçoado algumas coisinhas, mudou o posto de operação do Ford aqui, o Ford já tinha aquele estribo mais alto, porém o 290 daí ganhou também, aí ficou competitivo. Aí nessa época ali, eu já acho que o 290 é um trator melhor do que o 6610. Apesar do 6610 ser um trator um pouquinho melhor de arraste, mas daí o 290 ele ficou gostoso de trabalhar. A partir de 86, 7 por ali já saiu a versão 3 alavancas, então sendo um 3 alavancas já melhorou bastante. Porém o 6610 também ganhou Dual Power, então eles se equilibraram ali, foram evoluindo os dois. Chegou no 6630, poucas alterações teve ali. O 290 também não teve muitas alterações até o ano 2000, ali 2002 que saiu a série Advance. Porém em 98 a Ford deixou de produzir o 6630
Eu particularmente gosto bastante desses Ford. Eu acho que esses tratores Ford ali foram os tratores muito bons, até hoje são. Também tem outra questão que eu esqueci de mencionar antes. O Ford, assim, o Ford ele é um trator que ele é bem mais durável. As peças dele, a qualidade construtiva dele é um trator bem durável. Porém, o dia que for fazer uma manutenção nele, as peças são caras. Como a gente costuma dizer, eram os John Deere da época. Era o trator mais caro para comprar, o trator que mais aguentava, gastava um pouquinho mais de combustível, porém a manutenção dele é cara. Então a manutenção de Ford é mais cara do que a manutenção de Massey. Isso aí sempre foi, continua nos dias de hoje. Acha peça com muita facilidade, tanto de Ford quanto de Massey, porém as peças do Ford são mais caras do que do Massey. Exemplo ali a parte hidráulica, coisas que tu vai mexer. Uma bomba hidráulica do Ford, que troca tudo, vai gastar de 6 a 7 mil reais. O Massey, se der problema na bomba hidráulica ali, troca os reparos, coisa bem simples. Então tem essas diferenças aí. A manutenção de Ford é mais cara. O consumo de combustível é um pouquinho mais elevado. A manutenção é mais cara. Só que é um trator gostoso de trabalhar, um trator bom de força. Eu gosto muito. Qualquer um dos dois, tivemos as duas marcas, em especial o 290 a gente nunca teve, mas tivemos o irmão dele, o 85X, também tivemos o 5610 da Ford, que era praticamente a mesma estrutura do 6610, 290 eu conheço bem, já sei de vários amigos que tem, trator bem conhecido, a gente teve 275, então é um trator que entendo bem da mecânica dele, conheço os princípios de funcionamento, o Ford também. Qualquer um dos dois, estando em bom estado de conservação, eu recomendo comprar. Qualquer um, sendo Ford, sendo Massey. Porém, cada um tem as suas qualidades e os seus defeitos, mas isso é normal de qualquer marca. Uma sugestão para o próximo vídeo nessa linha ali, quando eu fizer, quero deixar ali a pergunta no ar, deixa nos comentários. O New Holland TL estava 10 anos à frente da sua concorrência na sua época de lançamento ou não? Comente aí e nos vemos no próximo vídeo.